Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, para mais um tema muito interessante. Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço a Deus a oportunidade e, sinceramente, fico muito feliz de você estar aqui conosco para mais um vídeo. Amém? E nós sabemos, meus amigos, que os conquistadores são aqueles que vencem, são aqueles que triunfam sobre seus inimigos e sobre todas as situações que aparecem na vida, principalmente as situações de adversidade. No reino de Deus, no reino dos céus, Deus quer que a gente esteja essa mesma energia, essa mesma força, essa mesma garra para conquistarmos o nosso lugar próximo dele no reino dos céus, tomando posse através do sacrifício de Cristo Jesus e ser uma pessoa batalhadora que luta e busca constantemente. Eu gostaria que você lesse comigo em Mateus capítulo 11, versículo 12, que a palavra de Deus diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que usam de força se apoderam dele. O reino dos céus é algo que você e eu precisamos querer muito no nosso coração. Precisamos querer com todas as forças e com todo o nosso esforço. E eu gostaria que você lesse comigo agora em Josué, capítulo 1, versículo de 6 a 9, ao qual Deus dá algumas orientações específicas para Josué, para que ele fosse um homem bem-sucedido e um homem conquistador, aquele que finalizou o processo de conquista da terra prometida. E a palavra de Deus diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso? Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, meus amigos, se nós queremos sermos conquistadores do reino de Deus, nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus nos ensina. E o próprio Deus diz a Josué como ser um conquistador. Nós precisamos sermos fortes, corajosos e orientados pela palavra de Deus. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essas 3 características dos conquistadores. Mas antes de darmos sequência nesse vídeo, se você tiver gostado da ideia desse conteúdo, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa curtir o nosso vídeo, que você possa ativar o sininho de notificações, para que você possa receber os próximos vídeos, que você possa compartilhar com pelo menos 2 a 3 pessoas, para que a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas e a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas. E com certeza isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui do canal. Amém, meus amigos? Então nós vamos falar sobre essas 3 características de um conquistador. Número 1, seja forte. A força, sem dúvida, é uma ferramenta indispensável na vida de um conquistador, na vida de um cristão. Quando Deus disse para Josué ser forte, o Senhor não estava exigindo de Josué apenas a força física, mas acima de tudo a força interior. Pois o homem fortalecido no seu interior vale muito mais do que um simples amontoado de músculos, meus irmãos. O Senhor quer que você tenha uma mente forte, uma mente positiva, uma mente sem negatividade, uma pessoa que avança, uma pessoa que vê oportunidade, uma pessoa que enxerga a presença de Deus em todas as situações, meus amigos.
porque na primeira adversidade que enfrentaram na Terra Prometida, o coração do povo se derreteu como água. E isso também foi um dos grandes motivos que Deus cobrou tanta força, ânimo e coragem de Josué. Em 1 Samuel, Davi nos mostra ser um grande conquistador, ao se mostrar forte e preparado para enfrentar uma grande adversidade. Eu gostaria que você lesse comigo a palavra de Deus, que está em 1 Samuel 30, versículo 6, que diz assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi estava diante de um grande momento de adversidade, com a sua vida correndo em risco, mas Davi confiou e se fortaleceu no Senhor. Ele sabia que seria cumprida a vontade de Deus, mas que independente da situação, ele confiaria em Deus. Esse é um grande ensinamento. Eu pergunto a você, nas situações de adversidades, você tem confiado em Deus, que Deus tomará as melhores decisões para que o melhor aconteça na sua vida? Eu gostaria de ler com você também agora em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 30, que Davi, cheio de ânimo, cheio de coragem, estava extremamente confiante naquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Contigo posso avançar contra uma tropa, com meu Deus posso transpor muralhas. Ele sabia que com Deus ele chegaria muito mais longe, porque ele confiava não na força dos homens nem do seu exército, mas na força de Deus, porque Deus ele age não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. Se Deus disser uma palavra, a vitória é garantida, porque o poder, o domínio, a força vem de Deus. Amém, meus queridos? Deus quer que nós sejamos pessoas fortes que avancem com a mente forte, com a mente preparada. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Provérbios 24:10. Se te mostrares fracos no dia de angústia, é que a tua força é pequena. Em algumas versões diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, meus amigos, você precisa se manter firme, forte, como um verdadeiro conquistador, como um verdadeiro vencedor em Cristo Jesus. Amém? Número 2, corajoso. O segredo grande de um conquistador é ser corajoso. Todos os grandes conquistadores da história foram homens e mulheres corajosos. Quando faltavam coragem em Baraque, sobrava coragem em Débora, em Jael, na época dos juízes. Quando faltou coragem a 22.000 homens, sobrou coragem a Gideão e seus 300 homens para derrotar os midianitas. Quando faltou coragem a Saul e todo o seu exército para enfrentar os filisteus e seus duelitas, mais especificamente para enfrentar Golias, sobrou coragem a um jovem pastor chamado Davi para vencer e derrotar o gigante Golias. É preciso que nós, como conquistadores, nós como vencedores, devemos saber que o Senhor anda conosco. E se o Senhor anda conosco, não devemos temer, devemos ser corajosos e confiar não no nosso poder, mas sim no poder de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Isaías, capítulo 41, versículo 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Então, meu irmão, minha irmã, diante de qualquer dificuldade, de qualquer situação para tentar te amedrontar, para tentar tirar a sua paz, para tentar te trazer tristeza, amargura no seu coração, você vai confiar em Deus, porque o Senhor nos promete: não tema, que eu te ajudarei. Bem, meus amigos, número 3, seja orientado pela palavra do Senhor. O terceiro segredo de um conquistador é ser orientado pela palavra do Senhor. E isso o Senhor deixou bem claro a Josué
no versículo 7 e 8 do capítulo 1, que diz assim: somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixes de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nele. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meus irmãos, o interessante é que o Senhor havia orientado a Josué para seguir fielmente conforme a palavra de Deus. E Josué foi um homem bem-sucedido, e justamente porque ele seguiu corretamente a instrução que o Senhor havia lhe passado. Leia comigo em Josué, capítulo 8, versículo 35, que a palavra diz assim: palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio dele. Então esse é o grande segredo de ser um conquistador bem-sucedido, um vencedor, caminhar conforme a orientação que a palavra de Deus tem nos dado. E o segredo é o que, meus irmãos? Ler a palavra em todo tempo. Você precisa ler a palavra todos os dias, todos os momentos que possível, buscar meditar, entender e compreender as vontades de Deus para a sua vida. Davi sempre buscava a orientação da palavra do Senhor antes de partir para as suas conquistas, e por isso era sempre bem-sucedido. A palavra do Senhor é a bússola que nos orienta e nos guia em todas as nossas conquistas. Olha o que a palavra de Deus nos ensina em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque quando a palavra de Deus te guia, você está no melhor caminho que você poderia estar, que é o caminho que Deus tem para a sua vida, que é o caminho que Deus preparou para você ter a sua vitória em Cristo Jesus. Lê comigo o que a palavra de Deus diz agora em Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Então, se você confia em Deus, você medita na sua palavra, né? Você confia na sua palavra, você caminha conforme a sua palavra. E essa é uma grande característica dos vencedores e dos conquistadores, né? Porque a palavra te traz força, a palavra te traz coragem, a palavra te traz garra para batalhar pela sua vaga no reino dos céus, para caminhar junto com Cristo na presença de Deus. Porque os conquistadores precisam ter força, coragem, ânimo e orientação da palavra de Deus para serem bem-sucedidos em todas as conquistas, objetivos e planos para serem bem-sucedidos, meus irmãos. Isso é um grande segredo. Você tem confiado a sua vida em Deus, tudo que você faz, todos os seus pensamentos. Você tem caminhado com Cristo, sabendo que Cristo tem um plano maravilhoso para a sua vida. Então é preciso que você, que tomou posse do sacrifício de Jesus na cruz, você já é salvo, meu amigo, minha amiga. O que nós precisamos é mantermos firmes, com coragem, com força e com garra, para nos mantermos na presença de Cristo Jesus. Porque o próprio Cristo, o próprio Deus nos diz que Ele segura a nossa mão direita e nos ajuda. E se você está ouvindo esse vídeo, né, e você ainda não aceitou Jesus como mundo suficiente Salvador, ainda não tomou posse para se tornar um vencedor, um conquistador, faça isso agora. Aceite Jesus como seu único suficiente Salvador, conquiste a salvação pelo sacrifício de Cristo Jesus para você.
porque isso não vem por merecimento, não vem por obras, é graça de Deus, é o amor de Deus para a sua vida. Peça perdão a Jesus, entregue a sua vida, seus pensamentos para Ele. Tenha pensamento das coisas do alto, se torne um vencedor em Cristo Jesus. Receba o melhor de Deus para a sua vida. Faça isso agora. Que Deus possa abençoar a sua semana, em nome de Jesus, porque você é um vencedor, você é um conquistador e Cristo vive em nós. Amém? Jesus abençoe grandemente. Amém.